Dando sequência ao estudo da disciplina de Noções de Direito Civil 1, e após o estudo na nossa última aula da classificação dos bens realizada pelo Código Civil, hoje iniciaremos o estudo referente aos fatos, atos e negócios jurídicos. Mas primeiro, nós temos que entender o que vem a ser um fato. Fato é todo acontecimento da vida, tudo o que acontece são fatos. Eu estar aqui ministrando esta aula para você é um fato. Se está de dia, é um fato. Pessoas que nascem, que morrem, se está chovendo, nevando, pessoas que se casam, divorciam, tudo são fatos. Você está assistindo essa aula, é um fato. Enfim, todo acontecimento da vida é um fato. Mas não é todo fato, tudo o que acontece no mundo, que interessa ao direito. Somente interessa ao direito os fatos relevantes ao ordenamento jurídico, que é composto por normas que regulam a vida humana. Então, aquilo que acontece no mundo jurídico, quando o acontecimento da vida passa a ter uma consequência jurídica, uma repercussão jurídica, aí sim estamos diante de um fato jurídico. Importante ressaltar que tudo que acontece no mundo jurídico, ele deve ser previsto em normas jurídicas. As normas são como os óculos. Sem elas, não conseguimos enxergar e nem atribuir consequências aos fatos. Mas, professora, como saber se o fato é jurídico ou não? Vou citar um exemplo. A chuva que cai é um fato, pois não causa nenhum impacto para o direito. Mas, se a chuva que cai origina uma enchente que inundou um bairro ou uma cidade, que desabriga pessoas, mata pessoas, nessa situação se torna um fato jurídico. Eu estou namorando, um fato. Virou uma união estável, fato jurídico, porque passa a ter consequência jurídica. O bebê nasceu, é um fato. O bebê nasceu, respirou, adquiriu personalidade jurídica, é um fato jurídico. É exatamente isto que gera fatos jurídicos. Um evento que interferiu num bem, que mudou uma situação, que provocou uma mudança ou criou uma relação jurídica entre as pessoas. Vou voltar lá no exemplo da chuva. O fato jurídico não é a chuva propriamente dita, mas sim a situação que ela causou. Quando falamos de fato jurídico, temos que prestar atenção se este fato ele ocorre de um acontecimento da vida, se decorre de uma ação da natureza, sem depender da interferência da vontade humana, ou se é um acontecimento da vida que decorre da interferência da vontade humana e de uma ação humana. Neste sentido, se não ocorrer interferência da vontade humana no fato jurídico, o fato jurídico será classificado como sendo um fato jurídico em sentido estrito, ok? Mas, se ocorrer a interferência da vontade humana no fato jurídico, este será classificado como sendo um ato jurídico. Isso mesmo. Perceberam a diferença? Vamos dar uma olhada lá na classificação dos fatos jurídicos. Eu trouxe um slide para vocês que diz o seguinte. Os fatos jurídicos se classificam em fatos jurídicos em sentido estrito e em ato jurídico. O fato jurídico em sentido estrito se divide em fato jurídico ordinário e em fato jurídico extraordinário. Já o ato jurídico, ele pode ser ato jurídico lícito ou ato ilícito. O ato jurídico lícito pode ser de duas formas. Ato jurídico lícito em sentido estrito ou negócio jurídico. E, por sua vez, o ato ilícito pode ser contratual ou extracontratual. Vocês entenderam? Espero que sim. Primeiro, estudaremos os fatos jurídicos em sentido estrito, que, de acordo com essa classificação, eles podem ser ordinários ou extraordinários. Os fatos jurídicos em sentido estrito, eles também são chamados de fatos naturais. São aqueles que ocorrem quando eu tenho um acontecimento da vida com uma consequência jurídica sem interferência, sem manifestação da vontade humana. Como a chuva que cai e desabriga pessoas.
é um fato jurídico em sentido estrito, porque não depende da vontade humana. Ocorre que esses fatos jurídicos em sentido estrito, que ocorrem, né, sem a interferência da vontade humana, eles podem ocorrer de duas formas: ordinários ou extraordinários. Os fatos jurídicos em sentido estrito serão ordinários quando este acontecimento ele é previsível, quando ocorre com frequência, acontecendo de forma continuada, sucessiva. São os fatos naturais, provenientes da própria natureza. Temos o decurso do tempo, o passar do tempo que acontece, a pessoa querendo ou não, não depende da pessoa, não depende da vontade da pessoa. Tendo como exemplo a prescrição e a decadência. Ocorre um fato jurídico ordinário, por exemplo, quando uma pessoa adquire a maioridade, que segundo o Código Civil, a maioridade ela é alcançada aos 18 anos completos, com o nascimento, quando a pessoa adquire personalidade jurídica, com a morte. Você não sabe quando, mas vai acontecer um dia, né, extinguindo a personalidade jurídica da pessoa. Os fatos jurídicos, em sentido estrito, eles serão extraordinários quando estes fatos forem imprevisíveis, eventuais, aqueles fatos que não acontecem no dia a dia, como o terremoto que destrói uma cidade, um tsunami, uma tempestade. É o que chamamos de caso fortuito ou força maior. Um acontecimento natural, um evento imprevisível, de difícil previsão, que não pode ser evitado, provocando consequências a outras pessoas. Essas eventualidades, quando ocorrem, elas podem excusar a pessoa de uma relação jurídica pelo não cumprimento da obrigação. Como, por exemplo, no caso de uma tempestade que provoque o desabamento de uma ponte por onde deveria passar um caminhão carregado, né, de mercadorias que devem ser entregues dentro de um determinado prazo. Mediante a impossibilidade de dar continuidade ao seu itinerário, a transportadora livra-se da responsabilidade pela entrega atrasada da mercadoria. Devido à inevitabilidade do acontecimento, uma tempestade, não se pode culpar a transportadora pelo atraso na entrega. Nesse caso, será um fato jurídico extraordinário. Diferentemente do fato jurídico, os atos jurídicos dizem respeito aos acontecimentos da vida, relevantes para o mundo do direito, decorrentes da manifestação da vontade do ser humano. Mas estudaremos este tema, ato jurídico, na nossa próxima aula. Aguardo você!